Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o continente africano. Quando se fala na África, além de pensar no deserto, na vida selvagem ou mesmo na diversidade cultural, nós associamos ao país a imagem da pobreza, das guerras civis, da AIDS, exclusão social, tecnológica e econômica do mundo globalizado no qual vivemos. No ranking do IDH, então vamos lembrar lá o que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Quem que calcula o IDH? A ONU, Organização das Nações Unidas. Dos 33 países que têm o IDH considerado baixo, 28 estão na África subsaariana. Quando eu falo em África subsaariana, o que isso significa? Bom, o continente africano, ele abriga duas regiões delimitadas naturalmente pelo deserto do Saara. Então, nós temos aqui a África setentrional, conforme você pode ver na legenda, coincide aqui com a África do Norte. Então, esse pedaço, essa porção da África, nós podemos chamar de África setentrional. E o restante da porção é a África subsaariana. A África setentrional, ela é ocupada por povos árabes. Já a África subsaariana, como você pode verificar no mapa com maior extensão, então pega aqui as regiões da ocidental, central, meridional e oriental da África, ela reúne a maioria da população predominantemente negra. E ela também apresenta sérios problemas econômicos e sociais, aliados também às guerras civis. Mas quais seriam os motivos que levaram a África a essa situação de miséria? O portal possui um conteúdo multimídia que nos traz alguns apontamentos em relação a esta pergunta. Vamos verificar. O nome desse conteúdo multimídia é o Espaço Africano. Nesse conteúdo, você encontrará várias informações sobre o continente. Então, a localização, sobre o relevo, com interação, hidrografia, e também sobre o clima e vegetação. O que nos interessa está na segunda tela: colonização, descolonização e consequências do continente africano, né? Nós podemos apontar vários motivos que levaram a África a essa situação de miséria. Mas a forma como os colonizadores europeus se apropriaram do continente foi a principal causa das mazelas da África. Então aqui nós podemos falar que a colonização, né, foi a principal causa que levou o continente africano à miséria. A forma como foi feita essa colonização pelos países europeus. Qual era o objetivo dos países europeus em colonizar a África? Bom, esses países, eles buscavam áreas no mundo que garantissem o fornecimento de matéria-prima e também o consumo de seus produtos, e onde pudessem investir também o excedente de seus capitais. Assim,
iniciou-se no continente africano a exploração geográfica, né? O objetivo era descobrir riquezas também, dominando povos e territórios. Então, através da animação e também da leitura, depois que você pode realizar do conteúdo multimídia, você vai ver que essa colonização não se deu de forma pacífica, né? Até que os países europeus decidiram dividir a África. Então, se você reparar no mapa do continente africano, você verá que as fronteiras dos países são quase sempre retas, formando figuras geométricas. Vamos verificar isso no ar. Observe aqui o traçado de alguns países, como eles formam figuras geométricas, né? Então, nós temos aqui a Líbia, a Argélia, vamos ver outros países aqui, a Angola, a Namíbia, né? O Egito e tantos outros aqui, a Mauritânia, que possuem suas fronteiras praticamente com linhas retas, não são fronteiras naturais. Então, nós podemos dizer que essas figuras geométricas que nós temos aqui, que são os países do continente africano, são resultado da maneira que as potências coloniais europeias, quais foram elas? A França, a Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha, entre outras, encontraram para partilhar a África entre si na época do imperialismo, ok? Com o tempo, com o processo de descolonização africana, ele se deu durante o período da Guerra Fria. Então, o que aconteceu? O continente ainda sofreu inúmeros conflitos originados da disputa de quem? Dos capitalistas e também dos socialistas, que queriam conquistar os novos países que se libertavam do domínio colonial. Então, como consequência desse passado de dominação e exploração, né, a qual também nós podemos acrescentar a transferência de uma grande parte da população africana para a América no período do colonialismo, a África ela chegou ao século XXI como o continente mais pobre do planeta. Então, como foi mencionado no início da aula, em relação ao IDH, nós podemos verificar que muitos países africanos, como foi destacado, 28 países africanos, possuem um baixo IDH, né, que está registrado aqui com a cor lilás clara, menor que 0,4. Então, nós temos países aqui como Angola, 0,4, Congo também 0,4, Moçambique 0,3, a Eritreia 0,4, Etiópia 0,4. Então, são países que estão abaixo da linha da pobreza, né? São países muito pobres, com índice de desenvolvimento humano baixo. Um país que se destaca aqui na África Setentrional, na África do Norte, é a Líbia, que possui um IDH de 0,8. A África do Sul, ela tinha um IDH melhor, de 0,7, mas devido ao grande índice de pessoas com AIDS, né, a AIDS se alastrou de forma assustadora na África do Sul, o seu IDH baixou para 0,6. Sobre o processo de descolonização, você pode saber mais acessando o conteúdo multimídia, né, que da época do capitalismo e do socialismo, como eu mencionei, né, o fim da Guerra Fria, os países africanos deixaram de ser interessantes e manteve-se a pobreza, começando aí a guerra civil entre as diferentes tribos. Então, nós podemos dizer que o processo de colonização gerou vários conflitos, né? Podemos destacar aqui a guerra entre a Somália e a Etiópia, a guerra civil da Nigéria, que foi conhecida como a Guerra de Biafra, né? A guerra pela independência da Namíbia,
as guerrilhas contra a África do Sul, enfim. Você também pode buscar outras informações como aspectos populacionais, né? Então aqui nós temos a África das religiões, a África da população, atividades e também sobre a agropecuária, né, da agricultura de subsistência, pecuária, mineração, transporte, ok? Com atividades. Bom, eu aguardo você logo mais no chat para falarmos sobre todos esses aspectos, essas características sociais, políticas e econômicas do continente africano. Obrigada, até mais.